E aí, galerinha, vamos lá? Essa é a nossa aula 9.2 e nós vamos revisar o assunto que nós trabalhamos lá na aula 9.1. Vem comigo, então, pra gente enfatizar, tá bom? Alguns pontos de suma importância aí para a sua atividade daqui a pouquinho e também para a sua avaliação, tá? Então, bem atento aí a todas as dicas aí dessa revisão. Joga na telinha, diretor. Aula 9.2, Reino dos Seres Vivos, parte 1. Desculpa. E dentro deste reino, dentro dessa aula, nós vimos dois reinos. O reino Monera e o reino protista ou protoctista. Tudo bem? Bom, dentro do reino Monera, a gente viu que nós temos organismos dotados ou constituídos por uma única célula, certo? Dentro dessa célula, nós encontramos apenas a membrana plasmática. Algumas bactérias vão ter cápsulas, né? Mas aí a gente vai ver mais lá pra frente. Vão ter uma cápsula, mas tem a membrana plasmática e elas têm uma parede celular, né? Na verdade, a parede de fora para dentro. Parede celular, que vai ser de peptidoglicano. A membrana plasmática, aí tem um citoplasma, tem aqueles pontinhos que são quem? Os ribossomos, porque elas são importantes aí para a produção de proteínas, enfim. E nós vamos ter o DNA naquela região, não tem núcleo, certo? Por isso são chamados de organismos procariontes, ou seja, organismos que têm ausência de um núcleo, mas dentro da região do nucleóide tem ali o seu material genético. Que evolutivamente, a gente vai ver aí quando falarmos nas outras aulas sobre reprodução das moneras, vocês vão ver que existem tipos distintos para que esses organismos sim possam ter alguma mudança na sua estrutura em relação ao material genético, tá? Mas isso é mais lá para frente. Nós vimos também o grupo dos protistas. E aqui, nessa aula introdutória sobre esses reinos, seres vivos, procariontes e eucariontes. Então, moneras, procariontes e protistas ou protoctistas, eucariontes. O que é que vai ter de novidade aqui, professora? O núcleo ou a chamada carioteca. Tudo bem? Então, nesses organismos, você já vai ter essa estrutura ou material genético protegido. A gente acho que não mostrou nenhuma imagem, né? Acho que foi uma falha aqui nossa. De um protista, tá? Não, eu acho que tem sim. Tem uma fotozinha onde mostrando o núcleo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá? Um núcleo aí na ameba, né? Pronto. É isso. Tá bom? Então, eles vão ter já o material genético protegido aí dentro... Eita! Dentro de uma unidade celular, o núcleo. E esses organismos, nesse reino, nós vamos ter dois grupos de representantes, onde nós vamos ter organismos unicelulares e também organismos pluricelulares. Nas moneras, então, nós temos as bactérias, sendo bactérias, arquibactérias, e dentro do processo que a gente não enfatizou aqui na aula, né, 9.1, mas esse grupo de seres vivos, eles têm a sua representação maior é a reprodução assexuada, ou também chamada de cisciparidade, onde uma bactéria ela se multiplica, se duplica, na verdade, e aí vai formar indivíduos com a mesma constituição genética. Elas são clones. Porém, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nas reproduções dessas moneras, e você vai ver que elas podem sim passar por transformações, mas lá mais para frente. E aí nós temos também dentro desse grupo organismos, tá? Heterotróficos, que são as bactérias, e também organismos autotróficos, que são as cianobactérias, que têm filamentos de clorofila. Todo organismo clorofilado consegue, então, realizar processo fotossintético. E dentro do reino protista, nós temos os protozoários e as algas protistas, que vão ter a reprodução assexuada, por cisciparidade. Também vão ter reprodução sexuada, que nós vamos ver bem uma complexidade aí dentro desse grupo, e os autotróficos e heterotróficos, ou seja, heterotróficos protozoários e autotróficos as algas protistas. Tudo bem, galera? Agora a gente vai deixar você aí com a sua atividade e já a gente retorna para a resolução das questões, tá bom?
Tchau! É isso aí, rapidinho. Voltando aqui, professora Tabata, juntinho com vocês, para a gente estar concluindo essa aula composta pela aula ponto 1 e pela aula ponto 2, que é essa agora que a gente está terminando aqui, certinho? Dentro dessa construção, nós vamos ter as nossas atividades, questões abertas, questões fechadas, ou seja, questões subjetivas e objetivas. E você vai estar aí se familiarizando com esse universo de questionamentos a respeito desses dois grupos, reino monera e reino protista. Vamos conhecer a nossa questão de número 1? Joga no quadro, tirando aí todas as dúvidas dos nossos queridíssimos estudantes. Olha lá, questão de número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Tudo bem? Letra A, as bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear. Isto é, são eucariontes. Bom, contudo, todavia, estava indo muito bem até dizer que elas são eucariontes, né, galera? Eu vou colocar até de vermelhinho aqui para vocês entenderem que onde está o ponto errado aí da questão, né? Elas não são eucariontes. Elas são, você já sabe, procariontes. Vamos ver a B. Em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno da conjunção. Isto é, um tipo de reprodução assexuada. Bom, na nossa revisão, apesar de nós não termos dentro da aula ponto 1, dentro da aula 9.1, a gente não ter falado enfaticamente sobre a reprodução, mas nós apresentamos lá na revisão que as bactérias, elas têm um tipo de reprodução assexuada chamado de quê? Cissiparidade, que é a divisão do citoplasma e, né, dessas bactérias, elas formam clones delas mesmas, tá? Então, também aqui não está correta. Letra B ou C. As algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas. Algas, professora? Algas heterótrofas? Isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. Gente, você já tem esse conhecimento que o organismo fotossintetizador, ele apresenta, sim, clorofila. Mas quando ele apresenta clorofila e realiza ou fotossíntese ou quimiossíntese, ele não pode ser chamado de heterótrofo, e sim de autotrófico, né? A letra D, as bactérias reproduzem-se geralmente por uma divisão binária, lembram lá? Ou também chamada de cissiparidade, uma forma assexuada ou de reprodução, pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Muito bem, até aí tá tudo certo, tá tudo batendo. Vamos ver a letra E. As bactérias só vivem elas não só vivem isoladas, elas podem viver isoladas, podem formar colônias, que a gente viu na aula 9.1. Tudo bem? Então elas não só vivem isoladas, tá? Embora próximas, elas formam colônias, essa palavra nunca que tá muito pesada, né? Então, nosso gabarito, letra D, né? Corretíssimo! Prontinho, vamos lá para a nossa questão de número 2. Identifique as características relacionadas aos organismos pertencentes ao reino monera. Identifica características, ok. Relacionadas ao organismo pertencente ao reino monera, vamos lá. Então, a gente tem um quadrinho, e aí você ou fez um xizinho do lado, ou você grifou, fez um marca-texto, não sei como é que você fez aí, mas identificou. Então, vamos ver o que tem no reino monera. Os organismos pertencentes ao reino monera, o que eles têm? Eles são eucariontes? Não, né? São unicelulares autotróficos? Sim, nós temos organismos dentro do reino monera autotróficos, que são as cianobactérias. Então, eu vou marcar aqui de amarelinho, tudo bem? Vou marcar texto, pronto.
unicelulares autotróficos têm, que são as cianobactérias. Camada de peptídeo glicano, também as bactérias têm uma parede celular de peptídeo glicano. São procariontes? Sim, são procariontes, tanto as cianobactérias quanto as bactérias. São classificados quanto à estrutura de locomoção? Sim, não. Os protozoários são classificados quanto à locomoção, né? As bactérias são classificadas em relação ao seu formato, se elas são cocos, diplococos, né? Vibrião, tá? Não é a locomoção. Unicelulares heterotróficos. Também a gente tem os unicelulares heterotróficos, que são as bactérias. Decompositoras? Também. Reprodução assexuada por siciparidade? Também. Né? Então, se você marcou, identificou essas palavrinhas aí, deixa eu ver se tem o... Pronto, olha lá. Autotróficos, camada de peptídeo glicano, procariontes, unicelulares heterotróficos, decompositoras e reprodução por siciparidade. Perfeito. Questão de número 3. Em relação ao reino protista, qual alternativa apresenta um representante que realiza o processo fotossintético? Ah, tá boa essa aqui, né? Tá dadinha. Como tá dadinha, a gente não vai colocar na prova não, que tá muito fácil. Bora. Letra A, paramécium. B, cianobactéria. C, ameba. Tá. Euglenófita. E E, plasmódio. Ok, bem legal essa questão, tá? Isso é tão fácil, mas você tem que ver realmente os grupos deles. Então, vamos começar daqui, ó. Eu tenho que identificar um protista que realize fotossíntese. A ameba, ela é um organismo... Deixa eu marcar de azul. Pronto. A ameba, ela é um organismo do reino protista, tá? Mas ela não... tá dentro dos protozoários, então não realiza fotossíntese. As cianobactérias, elas estão dentro do reino Monera, correto? Esse aqui eu vou colocar protozoários. Eita, eu tenho... mas acho que dá tempo. Protozoários. Aí eu tenho lá o paramécium. Paramécium também é um protozoário. Tá? Mas ele não realiza, é do protista, mas ele não realiza processo fotossintético. Aí nós temos o plasmódio. O plasmódio é aquele, tá dentro daquele grupo lá dos esporozoários, dentro do reino protista, dentro do grupo dos protozoários, e é um que a gente conhece mais, é o da malária. O protozoário da malária, ele é um plasmódio, ele não tem estrutura de locomoção, por isso que ele tem que ser lá, né, o inseto, um mosquito nos pica e dentro da corrente sanguínea ele vai tendo sua locomoção, tá? Ok, então é também um protozoário, certo? Então a gente só vai ter a nossa respostinha ali, a euglenófita, tá? Que é uma alga do reino protista, que vai realizar processo fotossintético. Gabarito letra D. Perfeitinho? Questão de número 4. Dos organismos planctônicos citados abaixo, qual pode ser classificado como fitoplâncton? Vamos lá. Larvas de insetos, microalgas, microcrustáceos, vermes e protozoários. Galera, só há uma alternativa aqui, essa aqui tá bem tranquila, por quê? Porque a gente tá falando de fitoplâncton, tá? Então, quando a gente fala de larva de insetos, eu não posso considerar, porque tem que ter de origem... são algas, né? Fitoplâncton são algas. Então, não dá para ser larva de inseto, não dá para ser microcrustáceo, não dá para ser vermes e muito menos protozoários. Então, a nossa alternativa, gabarito, letra B. Tudo bem? Microalgas. Questão de número 5. Eita! Vamos lá. Os seres vivos são classificados segundo o sistema de Whittaker em 5 reinos. Quais reinos mesmo, professora? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino plantae e reino animalia, que vocês vão ver todos em maior detalhes quando vocês estiverem lá no 2º ano, porque todas as turmas do 1º ano da mediação tecnológica 2025 vão estar em peso
nas turmas do segundo ano de 2026, não é isso mesmo, galera? Com certeza, professora, nós estamos estudando, nós estamos suando aqui, ó, para isso, tá bom? Essa aqui é a turma do primeiro ano mesmo, né? É o primeiro ano, mas eu tô me confundindo aqui, não, acho que não. Ó, então, é o primeiro ano mesmo, tá? Então, nós temos esses 5 reinos que vocês vão ver detalhadamente lá e a gente dá aqui uma pincelada, né? Uma recapitulada aqui que a gente viu lá no ensino fundamental também, né? Mas a questão diz, o reino protista, atualmente chamado de protoctista, caracteriza-se por quê? Vamos lá. A. Englobar apenas organismos heterotróficos e multicelulares. Galera, protoctista. Deixa eu colocar de verdinho aqui. Nós temos os protozoários e nós temos as algas protistas. Tudo bem? O reino protoctista é constituído ou estão inseridos nele tanto protozoários, que aí são aquela classificação que eu mostrei para vocês, onde nós vamos ter organismos que são classificados de acordo com a estrutura de locomoção, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para vocês darem uma olhada novamente. Tá aqui, ó, lembra cá? Esporozoários, lembra lá do plasmódio, tá aqui dentro desse grupo, que não tem estrutura de locomoção. Aí os outros que são os risópodes, que tem pseudópodes como a ameba. Nós temos os flagelados e nós temos os ciliados, tudo bem? Aí nós temos as algas protistas, onde nós vamos encontrar organismos uni e multicelulares. Então, dentro desse reino eu tenho esses 2 organismos. Dentro do reino, do grupo das algas. Vamos lá para a questão novamente. Englobam apenas organismos heterotróficos e multicelulares? Não, né? Não é apenas. A gente vai encontrar também organismos autótrofos, tá? E unicelulares. B. Por englobar, ou seja, ele se caracteriza por englobar apenas organismos autotróficos e multicelulares. Quando eu falo autotróficos, eu estou considerando as algas protistas, ok. Mas eu tenho algas protistas uni e multicelulares, então também não está ok aqui. C. Englobar apenas os organismos heterotróficos e unicelulares. Eu tenho organismos também autotróficos, né? D. Englobar apenas organismos autotróficos e unicelulares. Eu tenho organismos multicelulares, as algas protistas ali. E E. Englobar uma variedade de organismos como seres multicelulares, autotróficos e heterotróficos. E essa é a nossa resposta correta, nosso gabarito letra E, galera. E eu não sei que bugada que deu ali, não. Mas gabarito letra E, tá bom? Então a gente se despede aqui e a gente se encontra no próximo momento. Beijo grande. Tchau.